bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de A Magia do Futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola pra gente falar muito de Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. E pra isso, obviamente, que eu tenho um super convidado aqui, comentarista dos canais ESPN. Deve vir alguém ali, né? Um super convidado, vai entrar Você, alguém. né? Tá eu preciso te apresentar como se deve. Mário Marra aqui pra bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo. Prazer, fico feliz, honrado com o convite. Vamos aí falar um pouquinho dessas competições que a gente gosta tanto. É tão bom, né? Falar de Conmebol Libertadores, Sul-Americana. Na verdade, assim, eu tenho achado de um tempo pra cá, a gente vai ficando mais velho, eu tenho achado o ambiente do futebol muito, muito cansativo, meio tóxico. Mas quando você... Por quê? Porque sempre vai ter aquela coisa do... clubista, não sei o quê, tal, assim. Gente, é só uma opinião. Não sou dono da verdade, não sou... E eu posso estar errado, 1000 vezes posso estar errado. Mas quando a gente pensa no glamour de competições, é muito legal falar de Libertadores e de Sul-Americana. Aí você até esquece que tem... Os haters da internet. Que tem os haters, Acontece, né? A gente tem que, infelizmente, hoje lidar com eles, mas assim, a gente tá falando, né? Realmente tem uma magia, um glamour dessas competições. Qual é a tua primeira lembrança quando você pensa de Conmebol Libertadores? O que te vem assim na cabeça? Tem alguma coisa que logo te vem na cabeça? Tem sim. Tem lá no passado, década de 70, por ser mineiro, bom, eu até tenho que lembrar sempre que eu não sou mineiro, né, que eu sou paulista, mas me considero mineiro. Do Cruzeiro muito forte, do Cruzeiro campeão. Eu lembro de pouca coisa bem no inicinho, mas eu lembro disso. Minha primeira lembrança talvez tenha sido essa, de logo depois do Cruzeiro disputar um Mundial com o Bayern de Munique, jogos incríveis, mas eu era muito pequeno. E depois, um pouco mais formado, tem a lembrança de 81, né, do Atlético Flamengo. Depois tem a lembrança do Flamengo campeão. Acho que coincide também mais para frente com meu amadurecimento. E acho que com a forma que o São Paulo fez com que a Libertadores fosse vista no Brasil de forma diferente, eu acho que ali é meio marcante, né? Sim. Sim, que a gente, aqui no Brasil, meio que... Isso da década de 90. Isso. Não é que a gente desprezava, isso é uma mentira. É que a gente não conseguia ganhar mesmo. É que a gente não sabia disputar aquela competição. É que os outros, especialmente argentinos e até um pouco antes uruguaios, disputavam fizeram uma leitura anterior de como era aquela competição e se davam melhor naquela competição. E acho que o São Paulo ofereceu, é possível também. É legal, Remem, né? É legal. Ganhar isso aqui. Remem, porque dá para chegar. Mas aí eu já fui mais longe, né? Acho que são lembranças que... Meio que timeline da minha vida com Libertadores. E depois, já trabalhando, aí já teve muita cobertura. E antes ainda até de Sul-Americana, tinha a Conmebol, né? Que também tinha uma relação, a Copa Conmebol. Que eu já vi meu time ganhar, mas já vi meu time tomar uma pancada também. Né? Lembranças boas e lembranças ruins. Sim. Na verdade, as competições da Conmebol causam isso na gente, eu acho, né? São sempre lembranças marcantes. Durma com um barulho desse. Exatamente. Ainda bem, né? Ainda bem, porque você valoriza a próxima vitória. Sinal de que a gente se importa muito, né, com essas competições. Então, elas são ou muito felizes ou muito doloridas pra gente, né? Marcam realmente a vida do torcedor. Eu quero falar mais das competições com você, porque eu acho que tem muita história pra contar de coberturas e de jogos que você viveu, talvez de arquibancada. Mas antes, queria lembrar um pouquinho da tua trajetória, porque você tem uma importância, né? Teve uma trajetória muito longa na rádio. Sim, rádio então, CBN. Eu imagino que o rádio, e para quem trabalha no rádio, fala que isso ajuda muito na constituição como profissional. Para você foi assim mesmo? O rádio teve uma importância na tua vida profissional? Demais. Eu sempre gostei muito de rádio. Atualmente é que, como eu estou fora da rádio já desde 2021, eu ainda sofro aquela crise de abstinência. Então, atualmente, eu tenho
fugido um pouquinho para eu não ficar o ranzinza, para eu não ficar, não, é isso, ficar dando palpite, sendo que eu nem tô no ar, eu tô no rádio, eu tô no meu carro, dirigindo, ouvindo rádio, tô querendo dar palpite. Então eu tenho fugido um pouco para eu passar essa... E já são 3 anos. Mas eu ainda adoro ouvir jogos em rádio, eu ainda gosto dessa coisa de cobertura de rádio, eu ainda gosto da dinâmica. E acho que aí acho que aí é a questão, né? É a dinâmica, é a rapidez de raciocínio, é a rapidez para não ficar um espacinho como esse, claro. Para não dar branco no ar. Então, me fascina. E eu entendo que sim, o profissional, eu não sei o que seria, eu tenho 1000 queixas a meu respeito, mas eu gosto do profissional Mário Marra, que aprendeu a ter um raciocínio mais rápido, aprendeu a levar as competições de uma forma, a entender as competições de uma forma diferente, a tentar explicar a característica de competição por causa do rádio. Eu gosto daquele profissional que bebeu aquela água ali muitos anos. E olha que eu já falei, eu tenho muitas críticas a esse profissional, mas eu gosto de ter feito essa trajetória. Foram 21 anos de Rádio CBN, alguns deles misturado Rádio Globo e CBN, porque era em BH. Em BH, eu comecei na CBN em 2000, a Rádio Globo chegou em BH em 2002, e eu vim para São Paulo pela CBN em 2010, fiquei exclusivo CBN até 2015, e aí, a partir de 2015, eu volto a Globo e CBN, até que depois a Globo sai de São Paulo, sai de BH também e tal. E eu também saí. Fiquei só na ESPN. E o rádio, eu acho que tem uma coisa muito mágica, que você depende muito da emoção que quem tá na transmissão te passa, né? É claro que na TV também, mas na rádio você depende do narrador, você depende do repórter que tá contando a história dentro do gramado para entender aquele contexto todo. E eu acho que a emoção é muito passada por esses profissionais. Você lembra de alguma transmissão que você tava de Conmebol Libertadores, assim, na rádio, que te emocionou mesmo, de estar ali dentro, enfim... Várias. Tem algumas marcantes da minha primeira final de Libertadores, né, que foi em 2009, Cruzeiro Estudiantes ganha no Mineirão. Eu tinha uma relação muito boa com o Adilson, que era técnico do Cruzeiro, e todo mundo sabe que eu sou atleticano e tal, mas eu estava comentarista, então tô trabalhando. E eu vou ser muito sincero, assim, eu mandei mensagem para o Adilson, falei com ele um pouco antes, falei, olha, tamo junto. Vou ficar feliz se você for campeão. É difícil, né? Para um rival e tal. Mas era a minha realidade no momento. E só, não foi e tal. Mas eu senti a comoção do estádio, que eu vi aquela campanha sendo muito bonita, a construção dela sendo muito legal. Mas eu acho que para mim, a vez mais marcante, 2 vezes mais marcantes, é o título do Santos com o Neymar contra o Peñarol, em que eu fiz os 2 jogos da final também. Fui lá no Centenário, em Montevidéu. E é incrível a atmosfera do estádio para a torcida do Peñarol. É incrível. O Santos segura o empate. Diego Aguirre, né, que voltou, né, foi campeão com o Peñarol como jogador, foi vice como técnico e está de novo fazendo o Peñarol sair de uma fase de grupos nas oitavas agora como técnico. E no segundo jogo, no Pacaembu, fazendo com o Deva Pascovitch. E o Deva, que, para quem não sabe, faleceu no acidente da Chapecoense. E o Deva foi o cara que me trouxe de BH. Assim, é claro que não foi só ele, né? Mas ele era o narrador. E eu trabalhava com ele. Então, assim, todas as viagens, era a gente no mesmo quarto. Era a gente tomando café junto, era a gente almoçando junto, era a gente o dia inteiro junto. Então a gente tinha uma relação muito forte, né? E ele era muito santista. Então você já está no clima, né? Você está assim, você está torcendo para aquela transmissão ser muito boa. Se aquela transmissão, para ela ser muito boa, mas muito boa, nível excelente, o Santos tem que ganhar. E aí, assim, o narrador que está do meu lado e que é meu amigo é santista. Então foi criada a química, que eu tinha que... Aquele dia é um dia especial. E o Santos ganha bem, Neymar, Danilo, o time joga muito. Felipe Anderson era desse time, não era? Acho que ele veio depois. Depois? Possivelmente, porque foi... Eu acho que ele jogou com o Muricy. Eu acho que pode ser. Lembrando, né, de jogador que tá aqui agora. Sim, eu acho pode ser. Que sim. E aquela foi muito forte. 1 ano depois, na Bombonera.
eu e o Deva de novo, a gente fazendo a transmissão pela rádio de um Boca e Corinthians. E fazer assim, são duas emoções muito legais, né? Você viver num país como o Uruguai, uma final de Libertadores, no estádio que o Peñarol manda os jogos e que o país se mobiliza de uma forma, é uma emoção que está ali, está listada, cheque, foi feita. No ano seguinte, viver na Bombonera, uma final, num país como a Argentina, e no que representa o Boca para aquele país e para a história do futebol sul-americano, né? Mundial, uau, é grande. Sim. E eu tive a oportunidade, aí, pouca gente sabe disso, fofoquinha. Gosto. Naquele dia, a gente estava na cabine da Bombonera e eu e o Deva, a gente teve um desentendimento. Assim, um pouco antes, eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Né? Assim, agora não tem jeito. Nós nunca vamos saber. Mas eu estava conversando com o André Sanches, que era o repórter que estava do lado, né, e fazendo a cobertura e tal. Era André, eu e o Deva, a posição. E alguma coisa que a gente falou ficou engraçada. Mas eu não lembro o que era. E ele ficou nervoso também, ele não lembrava o que era que a gente tinha. Era uma bobagem, certamente. De piadinha ridícula entre talvez um trocadilho. Não vamos saber nunca. E o Deva não ficou satisfeito. Ele ficou fora, desligou o microfone e tal. E falou, você está rindo de mim. E eu, de jeito nenhum. Não tenho o menor motivo para rir de você. Não, mas ficou um clima, sabe? Depois acabou o jogo e a gente fez o jogo normal. Ninguém percebeu nada. Eu até não sabia que aquilo tinha tido maiores consequências, porque quando acabou o jogo a gente foi para conversar. Falei, não, fiquei muito chateado com a sua postura, que você ficou rindo, você não sei. Eu, caramba, eu não sei do que eu tô rindo, do que eu tava rindo, eu não tenho ideia. E eu pedi ajuda para o André, me ajuda, eu preciso lembrar o que era. Mas você tá concentrado no jogo, assim, aquilo foi um minuto nada, 10 segundos de distração ali, que passou e que talvez não tenha nenhum grande motivo. Mas foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de falar o que a gente sente um pelo outro também. À noite, já da volta do hotel, tomando uma cerveja, olhando um na cara do outro, olhar e falar, cara, assim, eu gostaria demais de saber o que eu fiz. Demais. Porque eu não quero que fique nenhum ruído na nossa relação, porque eu te amo. Eu tô aqui por sua causa. Você que me trouxe, eu te valorizo demais, né? Não faz o menor sentido. E eu, assim, perdendo as forças já, disse, eu não sei o que eu fiz. E aí ele parou, pensou, falou, acredito plenamente. Se emociona. Acredito plenamente, a gente deu um abraço, tudo, e acho que esse foi um marco na nossa relação. Uma semana depois, Corinthians campeão, a gente fazendo o jogo, com o jogo que fura, inclusive, estamos na cabine, a gente fazendo o jogo no Pacaembu, foram marcantes. A de um ano depois, a de 13, eu não estava trabalhando, mas eu estava na final. Imagino que foi marcante para você também. Não sei porquê, mas eu imagino que foi. Foi marcante. Do jeito que foi, né? Ainda Sim. mais. Acho que, como a gente disse, a Libertadores tem uma magia. E quando ela é muito, muito... Ela é sempre muito desejada. Mas os times que nunca conquistaram, ou que estão aí há muito tempo sem conquistar... Cito aqui, Atlético Mineiro 2013, o Fluminense no ano passado. O Santos tinha um tempão, o Corinthians não tinha, também. O Atlético conquistou e no ano seguinte o São Lourenço conquistou. Exatamente. Que era outro também que não tinha. Sim, e tem o Palmeiras também, que ficou um tempão que queria e já conquistou 2 seguidas. Então acho que, eu não sei, tem uma magia, mas quando é assim, parece que tudo converge pro time ser campeão. E acho que com o Atlético Mineiro foi assim em 2013. Os milagres do Vitor. Nossa. A atmosfera que foi criada. Vai começar a chorar. Não, acho que não. Acho que agora não. Foi demais, né? E eu, meio cético na coisa e valorizando o trabalho do dia a dia, vários amigos viraram para mim e falaram assim, não, tá escrito. Vai ganhar. Depois do Vitor pegar aquele pênalti contra o Tijuana, não tem jeito. Cara, é claro que tem. O jogo seguinte sofreu, e no outro sofreu. Acho que o Atlético teve uma campanha inicial, e aí, muito mérito do trabalho que foi feito, inicial muito boa. Sim. Incrível, né?
que foram 6 jogos, 5 vitórias, a derrota no último jogo, que já não valia mais nada, já estava classificado em primeiro lugar. E naquela época era aquela situação do primeiro pegar o 16º e tal. E acaba que o Atlético pega o São Paulo, né? O Atlético classifica o São Paulo, perdendo para o São Paulo, os dois eram do mesmo grupo, e o Atlético pega o São Paulo. É muito difícil, né? É a história do quem vê cara não vê coração, né? Porque você vê o placar, o Atlético ganhou as 2, mas os 2 jogos foram bem difíceis. O primeiro jogo, né, o Ganso dá uma batida na bola de fora da área, na entrada da área, que eu vi a bola lá dentro. E eu estava trabalhando pela rádio, inclusive, né? Eu não tenho força nenhuma para evitar que a bola entre ou para fazer que a bola entre do outro lado, mas eu emagreço alguns quilos. Né? Por dentro você está sofrendo, bastante. Né? E aí passam, depois daquele jogo, aí teve o Tijuana, que também o Atlético sofreu muito no primeiro jogo lá no México. Tá perdendo por 2-0 até 40 do segundo tempo. E aí, 2-1, 2-2. Assim, vai ganhar, né? Conseguiu esse resultado, que era o dia de cair. Ali foi um dia que jogou mal e ia cair. Aí chega no jogo de casa, 1-1. E aquele último lance, né? Que o Vitor faz a defesa do pênalti. Mas depois daquilo, não adianta falar que ganhou ali. Não, porque sofreu demais também contra o Nils e sofreu demais também contra o Olímpia. Não. Acho que ganhou muito no que, assim, os caras, por conseguir definir em casa, acho que isso foi primordial. Importante. Naquela época tinha ainda os 2 jogos, né? Em final. E porque, para pensar, o time era muito bom. Acho que o time chegou no limite físico, emocional e tal, mas o time era muito bom. Um ataque que tinha um Ronaldinho Gaúcho, o Bernard que foi para a Copa, o Tardelli muito bem, e o jogo foi artilheiro da Libertadores. O time tinha um meio campo muito pegador, né, que tinha Josué, Leandro Donizete, Pierre, assim, o Luan era banco, Hever, Leonardo Silva, Gilberto Silva, Marcos Rocha, que depois foi campeão várias vezes também pelo Palmeiras, Júnior César, e o Vitor, no melhor momento da carreira dele, também foi para a Copa, né? 2014, Sim. E ele e o Bernard estiveram. Você acha que esse título da Libertadores, parafraseando o Bruno Henrique aqui, muda o Atlético de patamar no futebol, no cenário do futebol nacional e internacional? Porque, assim, coisa de torcedor, né? Mas um torcedor, o Atlético Mineiro não tem um título de expressão, tal. É um time de tradição, mas não é igual o rival, o Cruzeiro, aquela coisa de torcedor. Eu acho que isso vai sempre existir. Eu acho que sempre vai existir isso. Mas assim, a história é história, né? Assim, por exemplo, o Atlético depois, eu até não gosto dessas coisas. Entra com um processo, né, um pedido na CBF para o reconhecimento do título de 37. Eu não gosto dessa história. Sabe por quê? Porque a gente não estava lá, naquele momento não foi reconhecido, não era, e a gente acaba empalidecendo pessoas que fizeram uma campanha que foi talvez a campanha da vida daqueles caras. Sim. Mas a gente, como não estava lá, como é distante, como não tinha internet, aí você começa, olha isso, olha... Sim, quantos foram para estudar se aquilo era bom mesmo? Eu não fui para estudar, sabe assim? Eu que sou torcedor do clube. Eu não gosto desses reconhecimentos tardios. Por quê? Porque você acaba desprezando o sangue do cara que estava lá e que trabalhou. E muitas vezes, quando a gente vem com essas coisas, o futebol brasileiro era diferente. Sim. A gente disputava Libertadores em um período bem mais curto. O Campeonato Brasileiro não durava esses 8 meses que dura hoje em dia. E o estadual durava 6 meses. E quantas copas e campeonatos foram e voltaram? A gente tinha Mercosul, Sim. A gente tinha, sei lá, João Avelange. E vai, assim, muda o nome. E o São Paulo. Era um outro período. E, assim, mas eu acho que muda o Atlético. Eu acho que o título da Libertadores mostra para o Atlético que ele não poderia mais, ele não caberia mais no rótulo de Clube Atlético Mineiro apenas. E até sendo alguém de Minas, né, que morei 40 anos em BH, não pode ser visto como um time nem de BH. Apesar de ser um orgulho ser de BH, de ser fundado no Parque Municipal, tal, de toda a história ser legal e interessante, o primeiro clube mineiro, né? Mas as montanhas cerram BH, fecham BH. O Atlético tem que ser... Acho que o Atlético acordou para isso. Eu preciso ser
maior que isso. Apesar de ser bom ser isso também. Até falando isso, é engraçado, porque a gente, às vezes, valoriza muito, tipo, esses dias estava conversando com alguém sobre isso, não lembro quem. O Lanús é considerado um clube de bairro. Outros clubes são considerados clubes pequenos de bairro e eles têm um orgulho disso. Somos o maior clube de bairro do mundo. E falam com orgulho disso. E às vezes a gente acha bonito nos outros e a gente acha pequeno no nosso. Sim, você ser um clube gigante da sua cidade é muito bom. Agora, a Libertadores abriu horizontes e mostrou que era possível. Tanto que a Copa do Brasil de 14, eu acho que ela foi conquistada muito assim, na esteira de 13. Porque se você olhar o time era bem inferior, mas bastante inferior. Não do goleiro ao ponto esquerdo, porque o goleiro era o mesmo. Mas vários jogadores saíram e a reposição não foi à altura. E ainda assim, o Atlético na Copa do Brasil ganha do Palmeiras, ganha do Flamengo, ganha do Corinthians e faz a final contra o Cruzeiro e ganha. Todos os jogos, está ganhando. Todos não, né? Perdeu fora e ganhava em casa. Muito em função de... Não, eu acredito. Eu sou capaz. Eu acho que teve esse marco de mostrar que é capaz e das pessoas acreditarem internamente que era possível mesmo. Sim. E para o atleticano, o que representou esse título, assim? Você que viveu isso e com certeza tem amigos atleticanos. Eu acho que para mim, sabe aquela coisa de ter... Paguei uma dívida histórica? Sim. Porque eu já tinha para mim que... Não, isso não é pra gente. Isso não é pra gente. A gente... é feliz com o que a gente tem, a gente ama isso aqui, a gente é feliz com os nossos ídolos, mas isso não é pra gente. Porque na hora H alguma coisa errada acontece. É a chuva, é o árbitro, é o sei lá o quê, alguma coisa vai acontecer que não vai nos permitir. E a gente já estava acostumado com essa história. E a gente já estava até gostando dessa história. Daquilo ficar assim, não, é a nossa sina. E ali foi meio que cumprir minha pena. Agora é minha vez de ser feliz. Agora eu já saí da cadeia, né? Já não tô mais preso nessas maldições. Sim. E eu agora preciso ser feliz. E depois disso o Atlético não ganhou outra Libertadores, mas o Atlético já fez grandíssimos... Poxa, teve um ano que o Atlético eliminou... Nos últimos anos acabou dando azar de pegar o Palmeiras e... E assim, o regulamento até mudou, né? Que uma vez o Atlético eliminaria o Palmeiras, mas o gol né, qualificado, que não existe mais. Mas naquela oportunidade o Atlético eliminou River e Boca, que estavam no caminho. Tirou os dois na Libertadores. E isso é feito, isso é escrever história. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, saí da cadeia. Tô livre. Agora gostei desse negócio. Quero mais. É tipo igual o corintiano aqui em São Paulo, né? Que era muito zoado pelos rivais, porque só o Corinthians não tinha Libertadores. Sim. E aí eu acho que quando o Corinthians ganha a Libertadores, ainda mais em cima de um gigante, que é o Boca Juniors, que tinha Riquelme ainda, né? Tinha aquela coisa do Boca Juniors do Riquelme. Eu acho que foi meio que uma libertação pro corintiano. Não, de uma história incrível, né? O gol do Romarinho, a forma que foi... Eu acho que sim, acho que o paralelo é legal. É que o Corinthians completou a história, né? Foi campeão do mundo. O Atlético me fez passar a vergonha de baixar lá no Marrocos e ficar com vergonha. Acontece, né? E tá cada vez mais frequente, né? Tá cada vez mais frequente. Pra nós, acho que vale a reflexão, inclusive. Tá cada vez mais frequente. É engraçado porque eu acho que nesses últimos anos, assim, bem recente mesmo, o futebol mundial tá num movimento diferente. A gente vê ligas, né, alternativas se fortalecendo, como a Liga Árabe, né, que antes não era tão forte e agora eles têm um alto investimento do próprio governo. Mas eu sinto que aqui no Brasil também há uma diferença de postura. Não sei se você entende assim também, porque antes a gente era tão acostumado a ver um time ganhar. A gente tem raras exceções, tipo o São Paulo tricampeão brasileiro e tal, mas a gente era tão acostumado a ver um time ganhar e aí na temporada seguinte dar aquela relaxada. Sim.
E hoje eu vejo alguns times querendo se manter no topo, tipo Palmeiras, Flamengo, o próprio Palmeiras Atlético e Flamengo Mineiro. acho que é até diferente, né? De como eles conseguiram se organizar. Sim, mas eu isso. sinto que tá começando a ter um movimento das outras equipes também entenderem, tipo, eu preciso fazer isso. Concordo. E acho que aí entra o adversário do Palmeiras na próxima fase de Libertadores. Para mim, o Botafogo se alicerça. Sabe aquela de lançar a candidatura? O Botafogo está lançando a candidatura que o Cruzeiro já lançou, que o Corinthians já lançou, que o Atlético Paranaense já lançou, que o Galo já lançou. De eu também quero estar nesse meio aí. Eu também quero dividir esse bolo. Porque de o quê? 10 anos é muito, vai. Mas de 2016 até agora, e eu repito, teve o Corinthians em 17, teve o Galo, teve o Atlético Paranaense buscando, teve o Fluminense na temporada passada, mas manutenção, ano após ano, a gente falava, ou é Flamengo ou é Palmeiras. Sim. Porque esses dois se estruturaram para isso. Esses dois ensinaram. Falaram o seguinte, não tenha dívida, gaste bem, aposte, no caso do Palmeiras, aposte numa academia de futebol bem montada para preparar os seus jogadores. Já o Flamengo tem uma visão diferente, né? Seja impactante no mercado. Até porque acho que o poder financeiro é diferente, sim, né? Muito diferente das duas. E acho que a filosofia também, assim, a gente vai fazer dessa forma. O Bayern de Munique faz assim, né? Sim. Alguém joga bem no campeonato alemão, o jogador, no ano seguinte, ele tá no Bayern de Munique. O Real Madrid, muitas vezes, né? E o Flamengo, aceito. Esse é para você assim? Sou eu o exemplo do Brasil? Eu vou ser. E eu vou comprar o Dela Cruz à vista. O melhor jogador do River Plate, me dá aqui. É à vista, eu pago. E o Flamengo, eu acho que isso é uma forma de trabalhar. Agora, para mim, o Botafogo está lançando a candidatura porque é o segundo ano consecutivo. Temporada passada, nossa, que fiasco na reta final. Que inveja nos outros meses que o Botafogo deu aula. E para mim agora o atual Botafogo é melhor. E para mim ele entendeu mais onde errou. E para mim, assim, as apostas, as contratações são melhor pensadas. É claro que o tempo tem que passar e os títulos têm que chegar. Porque os outros nem lançaram tanta candidatura assim, mas buscaram, né? O Botafogo precisa buscar ainda. Mas eu acho que o Botafogo hoje é o que ameaça mudar. Porque, tipo, o Fluminense foi campeão da Libertadores do ano passado. O Fluminense está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho também, talvez, um erro de planejamento ali, né? Nesse ano, enfim. Mas, realmente, assim, e a gente tá entrando num período do ano que a gente vai ter essas 3 equipes se enfrentando constantemente, né? Sim. Tem um Palmeiras e Flamengo ali em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo, Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo, Comebol Libertadores, pra ser aquela cereja do bolo. Que loucura, né? Que loucura. Uma bolinha maravilhosa. Pra quem tá só vendo. Pra quem não torce pra esses times. Pra quem tá só vendo. Exatamente. É aquele meme da pipoca, né? Do Michael Jackson no cinema. Pegando fogo, né? E você ali tranquilo. Exatamente. Pipoca. O que esperar desse jogo, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras? Caramba, né? Eu acho que os dois têm feito jogos muito legais. Esse último jogo, né? A vitória do Botafogo, 1-0 gol do Tiquinho. Foi um jogo... Bom, eu faço jogos da Premier League na TV, né? Na ESPN. Foi um jogo com muitas características de Premier League. Um jogo muito bem disputado, com a bola em campo o tempo inteiro. Isso me dá uma sensação, e eu sei, são competições diferentes e estratégias de disputa diferentes. Um jogo do Campeonato Brasileiro, você em algum momento fala assim, vamos com tudo para dentro. E o outro pensa, eu também vou com tudo para dentro. E aí ganhou um de 1-0, e o outro nem deve ter ido tão frustrado assim pro vestiário, porque deve ter pensado, a gente competiu pra caramba, a gente poderia ter vencido. Só que o Campeonato Brasileiro ainda tem 20 rodadas. A estratégia para uma competição como a Libertadores, ela não pode ter falha. E o jogo vai mostrar, né? Torcer para não ter muitos machucados, né? Para que a turma possa jogar. Mas eu acho que são 2 jogos completamente imprevisíveis. Previsível no sentido, o Palmeiras está mais habituado. O Palmeiras sabe negociar mais esse tipo de coisa porque tem disputado com mais frequência. Mas se você olhar a escalação do Botafogo, as opções que o Arthur Jorge até deixa no banco, reveza, põe no outro jogo. Uau! Esse time é muito bom. Muito bom. É interessantíssimo. Então eu acho que... não vou nem falar de favoritismo, acho que
Não tem essa. Não, sabe por quê? Eu vejo favoritismo assim. Se passar aquele ali, eu não vou precisar perder um minuto te explicando, porque já está na cara que aquele ali vai passar. Claro. E no caso dos dois, não está na cara nenhum dos dois. Há um equilíbrio muito grande. Muito grande, é. 52, 48. Cara, assim, pode quantificar o que você quiser. Eu acho que dá para entender se passar o Palmeiras e dá para entender se passar o Botafogo, porque os dois são muito bons. Diferente do confronto de Copa do Brasil, do confronto de Libertadores, que quando saiu o sorteio a gente pensou, uau, vai ter um Grêmio Fluminense aí. E agora a gente está vendo os dois na zona de rebaixamento. Em algum momento pode ser assim, eu não posso cair. Pode ser que isso pese, né? Eu não posso cair. Esse jogador está perto de ter uma lesão muscular. Eu vou segurar. Porque eu não posso cair. Eu não posso perder ele por 30 dias no Brasileiro. Já mudou. Mas Palmeiras e Botafogo não mudou. É grande. E é a vida, né? Acho que pro torcedor do Botafogo representa muito por toda a rivalidade criada depois do título perdido. Do ano passado. Então acho que é exorcizar já foi um pouco no Campeonato Brasileiro pela atmosfera que a gente viu, mas acho que eliminar o Palmeiras na Libertadores seria tipo lavar a alma. Sim. E pro Palmeiras, assim, eu entendo que seja o grande objetivo do Palmeiras nesse ano, já que o Palmeiras vem de 2 campeonatos brasileiros, né? O time que o Palmeiras montou. Você consegue pensar mais na Libertadores. E assim, se o Palmeiras for passando, eu imagino que seja um campeonato épico pro palmeirense, porque você pode ter um São Paulo nas quartas, você pode ter um Flamengo na semifinal. E se for encontrar com o Atlético, é só na final dessa vez. Exatamente. Imagina! Aí também. Eu agradeço imensamente, porque eu já vi o final dessa história. A revanche. Beleza, um abraço. Tchau, ano que vem tem mais. Não. Classifica melhor na atual temporada, senão nem ano que vem tem mais. Agora, o que esperar do confronto do Atlético Mineiro contra o São Lourenço? Eu acho chato, apesar de entender que o São Lourenço está desfazendo um pouco de alguns dos seus principais jogadores. Mas eu fiz o primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores, que era exatamente contra o São Lourenço. E eu acho que tem uma certa arrogância nossa brasileira de pensar, não é o Boca, não é o River, chegar lá e vamos ganhar. O Palmeiras teve toda a dificuldade do mundo. Não ganhou do São Lourenço. Exatamente. Teve toda a dificuldade do mundo e eu acho que o São Lourenço vai... Até naquela oportunidade, não era... teve uma mudança de técnico, né? O Insua saiu e veio o Romagnoli, que é histórico do clube, né? É ídolo histórico. Insua também é um ídolo histórico, mas o Romagnoli é aquela coisa do cara do campo, né? Que jogou muita bola e que representou muito. Eu acho que o Atlético tem que tomar muito cuidado com o primeiro jogo. O Atlético é melhor, tá? Para não ficar em cima do muro, o Atlético é melhor. E tendo o departamento médico liberado os jogadores, né? Porque tava difícil, né? O Atlético não tinha time para colocar em campo. Fez jogo no Campeonato Brasileiro com 3 reservas e 2 goleiros. Não tinha time. Tava todo mundo ou Copa América ou machucado. Então agora já incorporou, contratou, já abriu a janela, incorporou. Acho que agora é um bom momento. Claro, ainda falta alguns dias, dá tempo de metade do time machucar, como é normal. Sim. Mas isso não vai acontecer. Eu acho que o Atlético é favorito, mas tem que tomar muito cuidado com o primeiro jogo. Porque o argentino parece que sabe, né, jogar a competição. Então, mesmo os times de menor expressão eu falo porque River e Boca estão num patamar, são né? diferentes para nós. Sim. Apesar do São Lourenço ser um grande da Ser um grande, exatamente. É uma equipe de Buenos Aires, enfim. Mas o argentino parece que ele sabe jogar com a Libertadores, né? Então é sempre um jogo difícil, complicado. A gente viu o Palmeiras não conseguindo vencer nem dentro de casa, nem fora de casa o São Lourenço. E a sequência de jogos ali do Atlético é uma sequência muito pesada. De brasileiro, viagem de Copa do Brasil. Mas é uma viagem... Sim, mas é uma viagem até Maceió. E a gente viu, assim... mas vai ganhar do CRB. Cara, não sei, vai ter que jogar. É favorito, mas vai ter que jogar. Mas numa dessas, assim, você tem um ritmo já mais pesado. E um pouquinho antes tem o clássico, tem o Atlético Cruzeiro, que é inegociável. Então... E uma equipe que ainda tá se encontrando, querendo ou não, né? Sim. Tá apresentando agora um melhor futebol, mas ainda tá se encontrando. Eu acho o Milito, a proposta do Milito é maravilhosa. Eu acho incrível. A entrevista do Milito ontem, né? Assim, ontem, vou colocar no dia certo. Logo após a vitória do Atlético sobre o Vasco, ele deu uma entrevista coletiva de 33 minutos. Veja, porque ele não se furta a explicar tudo que passou na cabeça dele. E ele,
por mais que em algum momento flerte muito com a tatiquez, gente, ele é técnico, claro. Ele vai flertar com a tatiquez. As coisas ficam muito claras do entendimento. E eu gosto muito disso, porque ele está jogando aberto com o torcedor. E ele está falando aberto. Ele falou das relações dentro com os jogadores e tal. Uma aula. E eu gosto disso. Aprendi a gostar disso. De alguém que coloca a vida dele naquela história e explica o que ele está fazendo. Inclusive, eu acho que os técnicos de fora trazem muito dessa questão de gostarem muito dessa parte do futebol, de explicar o futebol. E eu acho que isso a gente deveria fazer mais. Sim. Mas, infelizmente, muitos técnicos preferem ir pela tangente. Eu até entendo também. Mas é bom quando a gente tem essas coletivas, né? Eu lembro muito do começo do Abel também, que ele fazia muito. Às vezes ele faz ainda, mas não tá tão frequente. O Arthur Jorge tem feito. O Arthur Jorge. É aula. O Zubeldia também, às vezes, faz. Sim, faz questão de explicar. Sim. Eu acho que isso é bom pra gente. Claro, claro. E pensando no lado... Assim, Libertadores a gente sabe que não tem jogo fácil. Não tem. Até os jogos que a gente acha mais fáceis não são tão simples assim. Concordo. Mas, querendo ou não, um lado da chave ali caiu... Ficou quase uma Copa do Brasil com times pesadões e 2 uruguaios e 2 bolivianos no meio do caminho ali. E do lado que está o Atlético Mineiro, a gente tem equipes que talvez não sejam consideradas hoje as favoritas. Só que você tem, no meio do caminho, também um River Plate, que tem um confronto difícil contra o Tajeres. É bem importante a gente dizer isso, porque é um confronto ali interno. Local. Complicado. Você imagina que pode dar aí um River Plate e Atlético Mineiro na semifinal? Você imagina como seria essa... Eu gostaria muito que o Tajeres fizesse o trabalho bem feito. Porque é um momento do futebol argentino, é um momento muito legal. A gente está vendo, é claro, separando seleção, né? Mas você vai falar que isso não dá uma mexida com o ambiente interno? Claro que dá. E eu acho o River, primeiro, muito bom. Fez a melhor campanha. E o Atlético era o único clube que o Atlético definiria fora de casa. O Atlético deu até essa vantagem pro Palmeiras, né? Porque o primeiro e o segundo estão de um lado. E o terceiro, melhor campanha, o Palmeiras está do outro lado. O Palmeiras pode ficar assistindo, não. Se esbofeteiem por aí. Assistindo, mas se passar, só jogo difícil, né? Sim, mas sempre definindo em casa, né? Claro. E aí eu preferia que não pegasse. Até porque tem uma coisa sentimental de ver o Nath Fernandes novamente. Verdade. E ele contra. Eu não gostaria de passar por esse momento. E lei do ex é um negócio real no futebol, né? Complicado. Provavelmente. Só tenho que concordar. Aprontar. Só tenho que concordar. Foi muito feliz. Fomos muito felizes juntos. Mas ele queria voltar e tal. E eu acho que faz todo sentido. Sim. Mas ele foi muito bem no Atlético, apesar de não ter... O futebol brasileiro é desgastante demais, né? E a quantidade de jogos, ele não conseguiu render. Ele teve uma queda em setembro. Claro que sim, foi campeão brasileiro, foi campeão de Copa do Brasil, mas chegou setembro, depois de jogar o que ele não jogava de jeito nenhum na Argentina, ele teve uma queda, foi pro banco e depois recuperou. No final do ano ele volta a jogar bem. Mas honrou muito a camisa. Um cara que vocês têm, que os atleticanos têm um apreço. Claro. E falando de Sul-Americana, quais são os times brasileiros, na sua opinião, que chegam nessa fase assim mais consistentes e que você acha que podem ir longe? Para não ficar em cima do muro, eu estava muito entusiasmado com a campanha inicial do Atlético Paranaense. Depois comecei a achar muito estranho e até mesmo com mudança de técnico. Gosto muito do Martim Varini, que fiz os jogos iniciais também de classificação da Libertadores. E era o defensor contra o Carabobo. E era ele o técnico defensor. E ele foi auxiliar técnico do Pessolano no Cruzeiro. Então eu conhecia o trabalho dele. Mas eu não vou falar do Atlético Paranaense. Vou falar do Cruzeiro e do Fortaleza. Porque o Atlético Paranaense mudou no meio do caminho. Então me dá um pouco de... O que está acontecendo ali? Eu acho que Fortaleza, por ser muito sólido, por os caras entenderem como se faz futebol de uma forma sem gastar o que não tem, mantendo um treinador ainda apaixonado pelas coisas do dia a dia do clube e mantendo uma relação, uma química com o torcedor que é linda. E acho o Cruzeiro muito forte. O Cruzeiro já foi forte sem os reforços. O Cruzeiro é um time também muito acostumado a competições internacionais. E o Cruzeiro comeu o pão que o diabo amassou e está valorizando
cada passo do reencontro dele com ele mesmo, com a história dele mesmo. E fez uma campanha muito boa. Eu acho que hoje Cruzeiro e Fortaleza são muito fortes. Claro, você tem que ver o que vai acontecer nos outros confrontos, mas hoje, respondendo a sua pergunta, Cruzeiro e Fortaleza. E é engraçado o que você disse assim, sobre o Cruzeiro, porque eu tenho alguns amigos cruzeirenses que estão muito entusiasmados com essa Sul-Americana, principalmente. Agora, né, falando de competições mesmo, lógico, com a reconstrução do time, mas com a Sul-Americana. E muitos assim já falando, pô, se for pra final eu vou pra Assunção e tal, já empolgados, né? Eu acho que lembra um pouco também da campanha do São Paulo, que foi pra final da Sul-Americana em Córdoba. Sim. São dois times acostumados a ganhar a Libertadores, a frequentarem a Libertadores, mas que não ganham a Libertadores há um tempo. Sim, então concordo. Passam a dar uma importância muito grande à Sul-Americana também. E volta a valorizar aquela coisa de conquistar um título. Né? Eu concordo, eu achei que o seu paralelo foi perfeito. Assim. Poxa, você já viu o São Paulo conquistar tudo e o São Paulo está interessado naquela Sul-Americana? Muito, porque poderia ser ali o ponto de encontro. Com a minha história, com voltei, lembrando do Zagallo, vai ter que me engolir porque eu voltei a conquistar. E lá foi bem abaixo, né, do que a gente pode esperar. Bem abaixo. Eu estava na Inglaterra fazendo a cobertura de jogos com a TV e na van, saindo de Londres, indo para Manchester, porque a gente ia fazer um jogo em Manchester, um dos técnicos nossos era torcedor de São Paulo. E ele ele não quis sair para jantar. Olha, eu tenho uma história rápida aqui antes de terminar, mas eu me lembro muito desse dia, porque um amigo, assim, um casal de amigos, né, de longa data, de faculdade, eles se casaram nesse dia. E esse meu amigo é muito São Paulino. E ele marcou o casamento, obviamente. Não sabia que ia até a final da Sul-Americana bem nesse dia, né? Que foi dia 1º de outubro. E ele no altar e o São Paulo jogando. E eu lembro do primo dele vendo assim, ó, no celular disfarçadamente. Quando saiu o gol do Del Valle, começou tipo um burburinho na igreja, sabe? E eu imagino ele lá no altar. Então você imagina, ele falou, bom, o lado positivo de eu ter casado nesse dia é que eu esqueci, entendeu? Fui lá curtir meu casamento e tive que esquecer, porque... Porque foi feio. Realmente. Não foi um reencontro com a história. Não foi. Bom, aí depois vem Copa do Brasil. Sim. E aí eu acho que o São Paulo, né, começa... Que é muito forte, que vai pegar o Nacional, tem boas chances. Inclusive, depois de muito tempo, 2 uruguaios passaram, né? Sim. 2 uruguaios, 2 bolivianos, uau, né? Estamos vivendo novos tempos. E 3 argentinos. 3 argentinos. Estranho, né? Estranho, com Boca, Racing na Sul-Americana. Aliás, a Sul-Americana tá bem forte. Bem forte, né? Sim. Com times bem tradicionais. Concordamos. Bom, teremos muitas emoções nos próximos meses, né, Marra? Teremos. espero participar delas. Com certeza vou participar trabalhando, certamente. E a gente vai te assistir lá na ESPN. Boa. Muito obrigada por ter participado. Obrigadão, aqui uma honra pra mim. do nosso videocast. Foi muito bom o papo, passou rápido até, né? Muito bom, fiquei feliz. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por você também que acompanhou aqui a Magia do Futebol. A gente volta com próximos episódios e tá chegando, hein? 8ª de final de Sul-Americana e de Libertadores. Até. Tchau.